Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 até o 13. Eu não lerei todos os versículos, para que a gente tenha tempo aqui, mas eu quero ler pelo menos 3 ou 4 versículos. O verso 1, o verso 5 e depois o verso 13, 12 e 13. Diz assim, a minha tradução é um pouquinho diferente. Eu estou lendo aqui a Bíblia de Jerusalém, mas provavelmente você consiga acompanhar sem problema algum. Diz assim, tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2: de repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. O verso 3 fala então das línguas como de fogo que se repartiam e que pousavam sobre cada um deles. E depois eles se exprimiam, falavam, eram tomados. E repletos do Espírito, anunciavam outras línguas. Agora, ali o verso 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Verso 6. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Os versos 12 e 13. Estavam todos estupefatos, admirados, e atônitos perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam, ironizavam: estão cheios de vinho. Estão cheios de vinho doce. E se você depois der uma olhada nos versos anteriores, a expressão que precede essa interpretação é exatamente que todos ouviam as maravilhas de Deus. Bom, o conceito de pentecostalidade, ele foi usado, foi criado, desenvolvido por um teólogo peruano, o Bernardo Campos, que percebeu que Atos capítulo 2 é mais do que um texto sobre as origens da igreja. Atos não é um texto simplesmente da origem. Atos é um texto originário. O que isso quer dizer? Atos 2 é como se fosse um paradigma que aponta para a identidade da igreja. E a pentecostalidade da igreja é exatamente essa força do Espírito que faz com que a igreja, que torna a igreja a presença testemunhal do Evangelho. Quando nós falamos dos movimentos pentecostais, não estamos falando do que é único desta ideia da pentecostalidade. A pentecostalidade é um negócio que transborda isso e alcança a história do povo de Deus, dando a este povo de Deus unidade, uma unidade que tem as suas raízes exatamente neste modelo de Atos capítulo 2. A pentecostalidade da igreja é a potência do Espírito que dá vida à igreja e faz com que esta igreja seja possível enquanto presença de Jesus no mundo. Amém? Então isso não tem nada a ver com os pentecostais em si. Os pentecostais, os movimentos carismáticos, são como sinais, mas a pentecostalidade da igreja, ela faz com que haja uma unidade gigantesca de todas as memórias de Cristo, e que lá em Atos 2 nós temos um tipo de narrativização que gera um modelo de ser igreja no mundo.
A pentecostalidade da igreja é exatamente a força e o sopro do Espírito que movimenta homens e mulheres para serem sinalização de um outro mundo possível, de uma outra proposta de existência possível, a sinalização do reino da justiça de Deus. E quando a gente entra neste conceito e olhamos então para Atos 2, nós percebemos alguns detalhes. É interessante, porque alguns costumam dizer que com narrativa você não faz teologia, né? Se fosse assim, então a gente tinha que jogar os evangelhos fora também. A narrativa é como uma potência de sentido que vai abrindo um mundo que não cabe nesta racionalidade moderna que torna o ser humano uma máquina logocêntrica que só entende as coisas a partir de conceitos fixos. A narrativa e a narrativa lucana é a possibilidade de acessarmos outros saberes, e aqui um saber que encarna a potência do Espírito. A pentecostalidade é exatamente, ela resgata isso, e vai para Atos e olha para Atos e diz, Atos tem memória, Atos através de imagens, de narratividade e de teologia, encarna alguns princípios que nesses 31 anos de história, esta comunidade encarnou e vivenciou. E neste encontro de celebração por aquilo que esta pentecostalidade tornou possível nesta comunidade, e pensando agora no que virá, olhando Atos 2, é importante considerarmos que esta experiência de ser igreja unida no Pentecostes é a possibilidade, em primeiro lugar, da encarnação de outra linguagem e tradução. Encarnação de outra linguagem e tradução. Quando você olha o texto bíblico, não sei se está com sua Bíblia aberta aí, há um conjunto, há uma rede de expressões, uma rede, porque é assim, a linguagem cria mundos, a linguagem cria identidade, a linguagem cria existência. Nós habitamos no mundo em que a linguagem constrói, e Atos capítulo 2 é uma criação de um mundo no qual a celestialidade se encarna. Presta atenção no texto. Há uma série de expressões que narrativizam memórias, e memórias bonitas da tradição judaica. Tem a questão do Pentecostes. E olha só, estavam todos no mesmo? E aí surge uma expressão, áfino, de repente. Esse termo, ele é muito comum nas expressões da literatura judaica deste contexto, para revelar aquilo que é transcendente, que se dá sem que a gente espera. Quando eu leio esse texto, sempre me vem aquela poesia de Cecília Meirelles: eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre, não sou triste, eu sou poeta. É Lucas poetizando o instante, na onda e no eflúvio do Espírito. Quem é artista sabe o que é isso. É uma outra lógica. É a lógica que não se esgota no conceito. A gente gosta de teologia, mas a teologia é só ferramenta para que a gente tente dar conta da melhor maneira possível daquilo que nos escapa, porque aquilo que nos escapa é sempre áfino, é sempre de repente, é sempre mais, é sempre além.
A linguagem ela é tão pobre que a única forma justa de falar de Deus é o silêncio, porque é o silêncio que revela a minha pequenez diante daquele que se dá especialmente naquilo que me escapa, e se eu não o esgoto, ele é sempre um de repente possível, cheio de poder e de glória. E o texto continua, e ele diz, ecos. E é interessante porque não é o vento que enche o lugar, é o vento, é o eco. Lembra muito Apocalipse, sabe? Você está citando Apocalipse aqui, Léo? Diz o texto que João virou para ver a voz. Quem é que vê a voz? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? E mais, o texto diz que neste mesmo ambiente, presta atenção, é uma rede de sentido que está se construindo aqui. Tem ecos, tem áfino, tem de repente, e tem outra expressão, as línguas de fogo repartidas. Isso é estranho para a gente, mas é muito comum para aquele misticismo, que nós chamamos misticismo do segundo templo. É o judaísmo em torno do primeiro século. Há textos que narram, para você ter ideia, judeus que vão ao céu e voltam, vão ao trono de Deus a Merkavá, vão lá e vêm. E sabe o que tem lá? Chuta. O que eles encontram lá nessa experiência literária, poética? Línguas como de fogo. O que o texto está dizendo é que a experiência de Atos 2, a partir de um imaginário judaico denso, das teofanias da Bíblia hebraica e da própria tradição do segundo templo do judaísmo, é como se a igreja fosse de alguma forma, ou vivesse de alguma forma, a presença do céu na terra. E o grande lance disso é que depois no verso 6 há uma jogada de palavras. Você tem outras línguas, mas no 6 dialectos. É como se a coisa da eternidade se desse na humanidade. A coisa do transcendente se enraizasse nas coisas da vida. É como se o texto dissesse assim, há um outro sinal, não mais um sinal segundo o jeito como este mundo injusto funciona. É um sinal diferente, é a celestialidade se encarnando, é a sinalização de um outro mundo possível. Isso lembra novamente Apocalipse, porque o Apocalipse de João, quando João vê a celestialidade, ele não vê a celestialidade para fugir da realidade, ele olha para a celestialidade, olha para a realidade e diz assim, ó, este império é o império do mal, esta realidade é uma realidade do mal, existe um outro mundo possível, e este mundo possível é o proposto pelo Cordeiro, Senhor dos céus e da terra, que é o Senhor da justiça. E o próprio texto diz, depois no sermão de Pedro, citando Joel, que o novo éon chegou. Os sinais dizem, ó, este mundo novo está aí. E este mundo novo, esta celestialidade encarnada, não é simplesmente um lugar para onde vamos, mas é um jeito de ser. Não estou dizendo aqui que nós não vamos para o céu, não é isso não. Eu estou dizendo que em Atos 2, quando esta imaginação do céu se dá, se encarna, é como se o texto dissesse em linguagem poética lindíssima. Não é um lugar para onde vamos, mas é uma coisa que somos. Somos essa presença de alguma forma divina, ou nela habitamos, e por conta disso nos aproximamos. É por isso que há tradução. Entenderam aqui? Eles ouvem em suas próprias línguas. É o transcendente que é traduzido para a vida. A pentecostalidade da igreja não é uma fuga da realidade.
A pentecostalidade da igreja é a capacidade de sermos tomados pelo poder do Espírito enquanto comunidade e encarnarmos a justiça dessa celestialidade nas escolhas que fazemos para a glória desse Deus. E não é à toa que Lucas é o evangelho mais latino-americano que nós temos, né? Não é verdade? Eu gosto do evangelho de Lucas, eu gosto de evangelho de Atos, porque é no evangelho de Lucas, em Atos, que nós somos impactados por um Jesus cheio do Espírito. Isso não acontece no evangelho de Mateus, nem de Marcos e de João, mas no evangelho de Lucas sim. E exatamente no evangelho de Lucas, onde nós temos a presença do Messias pneumático, do Messias cheio do Espírito, é onde nós temos a maior presença da responsabilidade com a justiça. A pentecostalidade não é uma alienação da realidade. A pentecostalidade é a possibilidade de tomarmos pelo Espírito, mostrarmos que é possível um mundo transformado pela glória de Deus. E nessa tradução, é exatamente aqui que se dá. Jesus faz isso o tempo todo, gente. Sabe qual é o problema dos fariseus? O problema dos fariseus, pelo menos os fariseus com os quais Jesus lidava, é que eles interpretavam a Bíblia à luz de uma realidade que não era a realidade na qual estavam. Jesus era um bom rabino, Jesus sabia usar a hermenêutica do seu tempo, mas a questão não estava no texto que ele lia, ou no texto que ele ali trabalhava. A questão estava na necessidade de traduzir para a realidade da vida as questões do texto. O que nós encontramos em Jesus é exatamente essa tradução. As parábolas. Eu lembro de uma poesia do Drummond, e o título dela é A Busca da Poesia. Ele diz assim, ó: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que desejam ser escritos. Sabe o que é a parábola? A parábola é Jesus penetrando profundamente no reino das palavras simples e traduzindo a partir dos dilemas da vida o que é celestial. É por isso que a igreja, antes de olhar para o texto, tem que olhar para o pobre. É por isso que a igreja, antes de sacralizar o texto, tem que sacralizar a vida. É por isso que a igreja precisa olhar para a dor humana, para a violência, e depois olhar para o texto, porque com os óculos cheios de lágrimas, diante da dor humana, o texto sempre produzirá a tradução da vida. Mas quando esse texto não é visto assim, produzimos a morte e continuaremos a blasfemar contra o Espírito. Porque quando não acolhemos esta pentecostalidade da igreja, blasfemamos contra o Espírito de Deus. Racismo é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Violência contra a mulher é blasfêmia contra o Espírito de Deus. Ser cooptado por projetos de poder é blasfêmia contra o Espírito de Deus. E a pentecostalidade da igreja é o interdito teológico moral, para que a gente não permita que o Espírito seja um instrumento somente discursivo para punirmos com a nossa sacralidade distorcida os que já são punidos por esta sociedade. Entende, irmão? Amém? Ainda dentro dessa pentecostalidade, eu estou terminando, tem a coisa da casa comum. Isso aqui para mim é lindíssimo na questão de Atos 2, e nisso que o Bernardo Campos nos aponta. Há uma ideia da oikumene, sabe, da casa comum. O texto diz
que tinha gente de tudo quanto era canto e jeito, de várias propostas, de vários horizontes étnicos, né? Ali tinha flamenguista, botafoguense, tinha de tudo. Aqui não pode falar de corintiano e palmeirense não, né? Pode. Mas o interessante é o seguinte, que essa expressão que se encarna naquele espaço produz uma unidade. E é uma unidade a partir de um conceito que aparece no verso 11. E esse conceito, ele é fundamental para entendermos aqui. É o megaleia tu Theou, grandeza, maravilha de Deus. O que dá unidade a estes grupos todos, na potência do Espírito, não é o desejo de poder. Não é. Não é a violação dos direitos. Não é. Não é um projeto político partidário para tomarmos o Brasil, a cultura, tá um negócio agora, né? Deus nos livre disso. O que o texto está dizendo é que o lugar comum tem a ver com as maravilhas, com as coisas boas, grandes de Deus. E no Evangelho de Lucas, isso nós encontramos, sabe onde? Nos Cânticos Lucanos, nos primeiros capítulos de Lucas. Um deles, o Cântico de Maria. Entenderam aqui? Diz assim, ó: com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os poderosos. O lugar do encontro, então, desta multifacetada experiência oicumênica, é exatamente a inversão de todas as coisas. É a presença de um reino que aponta um outro caminho, as maravilhas de Deus. Aqui representam uma escolha, e é uma escolha radical, não tem para onde correr. É a escolha por aqueles que sofrem, e nos tornamos instrumentos de uma inversão de todas as coisas. É isso mesmo, irmão. Igreja da pentecostalidade é a igreja do Seymour, negro, cego de um olho, que enquanto a Ku Klux Klan era abarrotada por protestantes, eles estavam lá juntos, negros e brancos, homens e mulheres, juntos adorando a Deus no poder do Espírito Santo. É a potência de Brazes, que morreu agora em 2010, professor, pastor negro da Igreja de Deus Americana, que foi amigo de Martin Luther King, e disse que sem o Espírito não há vida, e aonde há vida não há mais violência. É Luther King que diz que tem um sonho, e este sonho é a pentecostalidade da igreja. E o interessante é que essa coisa ecumênica da fé já não nos permite mais sectarismos fundamentalistas. Sectarismo fundamentalista é a negação do Espírito. E a gente por vezes usa uma linguagem bem piedosa, mas que é perversa. Eu estou só defendendo a fé. Eu sou apologeta. Alguns são apologetas, me parece, do diabo. Porque quem mata, rouba e destrói. Cuidado com a gente. E bate. Crente. Tem que botar crente no poder. A grande questão aqui é que a perversidade, ela se torna profunda exatamente quando a gente perde a pentecostalidade. A gente é capaz de dizer frases bonitinhas como: eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Mentira.
pura mentira. Porque o nosso ódio sempre transborda e alcança as pessoas quando o nosso lugar no mundo é o lugar da negação do outro. Mas na pentecostalidade tem gente da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, gente estranha, diferente, que não pensa como eu penso, mas caminha com a gente, porque o Espírito é plural, ele não é monofônico, o Espírito não é o Senhor de uma voz só, o Espírito é o Senhor das muitas vozes. É Babel, Babel não é perdição, Babel é salvação, porque onde há muitas vozes, há pluralidade, e onde há pluralidade, há vida, onde há vida, há o reino, onde há o reino, ao poder de Deus. E por fim, essa aqui também é uma coisa bonita da teologia lucana. A pentecostalidade da igreja, ela aponta para um profetismo universal de todo crente. Nós estamos acostumados com a reforma, né? Sacerdote universal de todo crente. Bonito, mas há também um profetismo universal de todo crente. Se você ler com cuidado os versos 12 e 13, a reação deste grupo lembra as memórias da tradição profética. Por quê? Porque quando você olha, por exemplo, Jeremias 17, ele diz assim, uma lamentação profunda de Jeremias. Ele fala: Senhor, eu não desejei o dia fatal. É como se ele dissesse assim, ó, eu falo e eles zombam, eu anuncio e eles ironizam, eles não dão conta que esta palavra é celeste, é justiça, e eles não querem ouvir. E quando você olha a história dos profetas, você percebe o tempo todo exatamente essa zombaria. O que Lucas está dizendo aqui é exatamente o que ele diz em todo o Evangelho em Atos. Vejam, Jesus, ele é o Messias cheio do Espírito, amém? Como eu falei, ele é cheio do Espírito, liberta, cura, transforma. Depois, no final do Evangelho de Lucas, ele diz: este Espírito será entregue a vocês. Jesus é o Messias profeta cheio do Espírito. Agora, quando este Espírito é derramado sobre a igreja se torna uma presença profética no mundo cheia do Espírito. E quando a igreja se torna uma presença profética, há denúncia e anúncio. A coragem para ser presença crítica. Não vende a alma por nenhum projeto. Sofre as consequências. Sangra pela verdade e pela justiça. Sofre pela equidade. Dá a vida e não vende a alma. Quando a igreja ela perde a pentecostalidade, ela perde o seu lugar profético no mundo. Nosso lugar no mundo é um lugar de sinalização que a justiça é possível, que a vida é possível, que o acolhimento é possível, que o amor é possível, que a salvação que está para além da alminha que vai para o céu, mas tem a ver com a integralidade. Salvação no Novo Testamento é saúde, e saúde em todas as suas dimensões. Curar é saúde, é vida, é liberdade, é autonomia, é verdade. A igreja cheia da pentecostalidade é uma presença profética no mundo. E se você observa o texto, é como se o texto dissesse: assim como o Espírito estava sobre Jesus e promoveu o jubileu, lá de Lucas capítulo 4, assim também é todo aquele que está nesse projeto da pentecostalidade e se torna uma presença profética no mundo. Vida longa a Betesda. Vida longa a Betesda. Vida longa ao ministério profético da Betesda. Vida longa ao profetismo universal de cada betesdense. Vida longa à comunidade de fé que, cheia do Espírito, anuncia que a justiça de Deus é possível.